Meus amados irmãos, neste momento estamos aqui, mais uma live, estamos aqui fazendo a abertura, de mais uma programação, e eu quero agora, neste momento, pedir licença para você, para nós poder entrar aí no seu lar, para que você venha então ouvir mais esta live, a qual estamos aí promovendo neste momento. Estamos aí fazendo esta programação desta live, e eu peço toda a tua atenção, porque eu creio que Deus tem algo muito especial para nós neste momento. Então, sabemos que esta programação é o nosso meio de comunicação, aonde nós podemos entrar aí dentro do seu lar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado, através da sua palavra pregada e também dos louvores a qual nós estamos louvando o nome do Senhor. Então isto é importante, você prestar atenção nos louvores e também na palavra do Senhor, a qual vai ser anunciada nesta live, a qual nós estamos dando esta abertura neste momento, tá certo? Então eu peço toda a atenção de você, a sua família, seus filhos, que vocês venham valorizar esta programação. E também eu quero deixar aqui os anúncios. Nós estamos todos os dias de culto, abrindo a igreja, para que você possa vir até ao templo para tirar o teu momento de oração. Venha orar para que nós podemos alcançar a nossa vitória. Então eu te convido para esta próxima quinta-feira vir ao templo para tirar o momento de oração. Sabemos que a quinta-feira é a noite da vitória. Então tem pessoas que estão encerrando aí a noite da vitória, então estão vindo aqui tirar o momento de oração. Então eu convido você, venha aqui e participe desta oração, e nós vamos estar aqui junto, clamando, orando na presença do Senhor. Nós não estamos realizando o culto, mas você tem toda a liberdade de vir aqui tirar o teu momento de oração. Então te convido para que você venha e participe então desta oração. Sábado à noite também estamos aí realizando oração. Domingo à noite também estamos aí dando continuidade à nossa oração aqui no templo, aqui na congregação Nova Esperança e no bairro Brejaru. Eu te convido, venham e participem. Também estamos aqui esperando também que você possa trazer aqui o seu dízimo, também a sua oferta de missão, a sua oferta da construção. Então estamos aqui e vamos atender você da melhor maneira possível, e contamos com a sua ajuda, com a sua cooperação, colaboração, com os seus dízimos e as suas ofertas, amém? Então a obra do Senhor não pode parar, tem que continuar. Então contamos com a sua oferta, e também traga o dízimo à casa do Senhor, amém? Então contamos com a sua ajuda e vamos dar continuidade na nossa live nesta tarde, ouvindo a jovem Rayane. Ela vai estar louvando o nome do Senhor com um dos seus hinos, e para nós é um prazer, uma alegria em poder ouvir então a jovem Rayane tocando aí o seu violão, louvando o nome do Senhor. E precisamos então envolver também os jovens aí neste trabalho, esta live. E então é bom que nós aqui usamos os irmãos aqui da congregação, da casa, e é uma bênção, irmãos, é uma bênção participar desta programação. Então vamos ouvir agora a jovem Rayane, que vai estar louvando a Deus com um dos seus hinos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Poderoso, meu refúgio.
os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando e engrandecendo o nome do Senhor através dos louvores. Em nome de Jesus. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor.
Neste momento, eu quero chamar a atenção de todos vocês. Nós vamos passar para a palavra de Deus, que vai ser pregada neste momento. O diácono irmão Elvis vai nos trazer a palavra de Deus e nós aqui vamos estar num espírito de adoração a Deus, pronto para receber de Deus aquilo que Deus Ele quer realizar em nossas vidas através da sua palavra neste momento. Então, através desta live, desta programação, nós vamos estar então entrando aí no seu lar com a explanação da palavra do Senhor, a qual o diácono irmão Elvis neste momento vai pregar para nós. E eu creio que Deus tem um recado especial para a tua vida e eu creio que Deus Ele vai realizar milagres maravilhosos, milagres que eu e você precisamos receber da sua parte através da sua palavra. Amém? Então, o diácono irmão Elvis com a oportunidade neste momento. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui através das redes sociais, anunciando a palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, estamos aí passando por um período difícil, onde a gente não estamos podendo fazer os cultos normais, mas nós estamos usando aqui essa ferramenta para continuar fazendo a obra do Senhor e assim o nome do Senhor Ele tem sido glorificado em nosso meio. Eu quero aproveitar a oportunidade e trazer uma palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo de número 5, que vai dizer assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui deixar uma palavra de Deus para a tua vida, e eu quero falar a respeito da oração. Como eu já disse, estamos passando por um momento de crise difícil, e esse é um momento oportuno da igreja ela lançar-se aos pés do Senhor e buscar ao Senhor através da oração. O versículo em que nós lemos vai falar de um dos momentos difíceis na vida do apóstolo Pedro, um momento esse quando ele estava preso. Ele havia sido preso, mas o versículo que nós lemos vai dizer que a igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. E é aqui um dos papéis mais importantes da igreja, é ela entender o momento de crise e buscar ao Senhor em oração. A igreja primitiva, ela nasceu na oração. A igreja primitiva, se você for ler o livro de Atos, desde o primeiro capítulo, você vai perceber que a igreja nasceu na oração e viveu em oração. Apesar de todas as crises, apesar de todas as perseguições que a igreja primitiva enfrentou, ela enfrentou, suportou lutas e tribulações, porque era uma igreja que orava. Jesus, antes dele ser assunto ao céu, antes dele subir para os céus, ele vai reunir os seus discípulos e ele vai dizer: vocês vão para Jerusalém e vocês permaneçam lá, porque eu fiz a promessa, e vocês aguardem a promessa. Eles vão se dirigir para Jerusalém e eles vão esperar a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo. E como eles esperavam? Eles esperavam a promessa
numa vida de oração. O segredo é esse, o segredo é orarmos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, ele vai dizer assim, orai sem cessar. Nós temos que entender que precisamos termos uma vida de oração. Todo cristão, ele tem que entender que ele precisa. Oração não é obrigação, oração é necessidade. E você tem que entender que você necessita de buscar ao Senhor através da oração. No livro de Atos, capítulo 2, e o versículo de número 41, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. No capítulo 4, no versículo 31, vai dizer assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a igreja primitiva, ela tem 3 pilares importantes de uma igreja. Ela tinha doutrina, ela tinha palavra e ela tinha oração. Esses 3 pilares toda a igreja ela precisa ter: doutrina, palavra e oração. Os 3 pilares eles têm que caminhar junto. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver Pedro preso. A sentença para ele era a morte, mas a igreja estava orando, porque a igreja sabia que através da oração o impossível ele pode acontecer e ele acontece. Meus queridos, a oração ela tem o poder de mudar sentença. Se você ler o livro de 2 aos Reis, no capítulo de número 20, a Bíblia vai dizer que um homem por nome de Ezequias, ele vai receber a visita do profeta, e quando o profeta chega na casa de Ezequias, o profeta vai olhar para ele e vai dizer: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então a sentença para o rei Ezequias era a morte. Mas o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele vai se virar o rosto para a parede, e a Bíblia vai dizer que ele vai orar. E ele vai orar e ele vai chorar, e ele vai dizer: Senhor, eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E através da oração daquele homem, a Bíblia vai dizer que antes do profeta sair do pátio, Deus fala novamente com o profeta e diz: volta e diz a Ezequias que ele não vai morrer mais. Por quê? Porque eu ouvi a oração dele e eu vi as lágrimas dele. E a Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos de vida. A sentença era a morte, mas Deus entrou no quadro porque o homem orou, e Deus mudou a situação, e ao invés de morte, Deus trouxe vida para aquele homem. Então eu quero aqui lhe dizer, eu não sei qual a sentença o inimigo lançou sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus parentes. Eu não sei qual a sentença foi lançada, mas uma coisa eu sei, que se você orar, se você dobrar os teus joelhos e buscar ao Senhor em oração, não importa o que o inimigo falou, Deus ele virá em teu favor e ele reverterá o caso, e o nome dele será glorificado na tua vida. Porque Jeremias disse no capítulo 33 e o versículo 3, Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes.
O segredo é orarmos. É impossível um cristão sobreviver se ele não orar. Meus queridos, a oração é o diálogo que você tem com Deus. Duas formas Deus ele fala conosco. Primeiro, Deus fala conosco através da sua palavra. E segundo, Deus se comunica com o homem quando o homem se dispõe a orar. Quer ter uma vida de intimidade com Deus? Quer ver a tua casa abençoada? Quer ver a tua família próspera espiritualmente, materialmente? Tenha uma vida de oração. Busque ao Senhor. Mateus 7,7 ele vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Quer um segredo? Ore. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. O problema de nós muitas vezes é que a gente ora hoje e nós queremos ver o resultado agora, no já. Mas Paulo disse: perseverai em oração. Se Jesus não te respondeu ainda, não desista. Se Jesus não respondeu a tua oração ainda, não pare, persevere, porque Deus ele te responderá, mas no tempo e na hora dele. Aí o autor aqui do livro de Atos, o doutor Lucas, vai dizer que quando Pedro estava preso, a sentença era morte, mas a igreja foi para a oração. A igreja ela se reuniu em um só propósito: orar pelo irmão Pedro que estava correndo um perigo de vida. Então a igreja se une e o propósito é: vamos clamar ao Senhor pela vida de Pedro. A igreja entendeu que uma igreja unida, ela ora uns pelos outros. Então eles se reúnem com um só propósito: vamos interceder a Deus pela vida de Pedro. Resultado da oração: a Bíblia vai dizer que quando a igreja se dispõe a orar, Deus ele vai enviar um anjo naquela prisão, ou melhor dizendo, Deus não envia um anjo, Deus ele vai pessoalmente naquela prisão, porque o texto diz que o anjo do Senhor apareceu naquela prisão. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, a Bíblia está falando ali na sua teofania. Deus ele se revela através de um anjo na sua teofania e visita Pedro naquela prisão. Quem entrou naquela prisão não foi um anjo qualquer. Quem entrou naquela prisão foi o próprio Jesus, porque ele ouviu a oração da sua igreja. E quando aquele anjo entra naquela prisão, Jesus ele começa a fazer milagres que aos nossos olhos é impossível. Pedro estava preso entre dois soldados. O anjo vai tocar no lado de Pedro e vai dizer: Pedro, levanta, cinge-te, calça as tuas sandálias e me segue. Pedro preso entre dois ladrões, a Bíblia vai dizer que as algemas que prendiam Pedro entre aqueles soldados, elas vão cair. Pedro se levanta e segue a Jesus. E quando Pedro segue a Jesus, a Bíblia diz que as portas daquela prisão se abrem. Jesus visitou aquela prisão, libertou Pedro daquela prisão, porque uma igreja se dispôs a orar. Nós precisamos entender que nós temos um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, dada por Deus, que se chama oração. Se orarmos pela nossa igreja, se orarmos pela nossa nação,
se orarmos pela nossa família, se orarmos por todos aqueles que nos rodeiam, com certeza o nosso Deus, Ele vai intervir e o nome dele será glorificado. Jesus libertou Pedro daquela prisão porque a igreja orou. Meu querido, eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, eu não sei como vai o teu casamento, mas uma coisa eu sei: aprende com esse texto aqui, com a igreja primitiva, e no momento difícil, de luta, nós precisamos colocarmos os nossos joelhos no chão e buscar ao Senhor através da oração, porque a oração, ela tem poder de mudar qualquer situação na nossa vida, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Então aprenda através desta palavra. Você tem uma arma poderosa que se chama oração. Então a partir de hoje, busque ao Senhor, ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelos teus parentes, ore por todos aqueles que te rodeiam, porque Josué disse que se creres, serás salvo tu e a tua casa. Aos teus olhos muitas coisas são impossíveis, mas se você orar, o impossível torna-se possível, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade de trazer esta palavra. E eu quero louvar ao Senhor por este momento, e eu quero aqui orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, orar por tua vida espiritual, orar pelo teu casamento, enfim, orar por todos os problemas que te rodeiam, orar pela nossa nação, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós vamos declarar que esta nação é do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos dar vitória, e o nome dele será glorificado. Não se esqueça, eu e você como igreja precisamos orar, precisamos interceder. Paulo disse: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então aqueles que estão fracos, que não conseguem vir à igreja, que não conseguem orar, que não conseguem participar do culto, vamos interceder por ele, porque através das nossas orações, Jesus ele vai restaurar, Jesus ele vai operar, Jesus ele vai renovar, e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero louvar ao Senhor por esta palavra, e eu quero encerrar orando por você, orando por cada um que vai ouvir, que vai ver esta live, orar por tua família, na certeza que Jesus, Ele fará milagres na minha e na tua vida. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra, por este culto, pelos louvores. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, por este momento, meu Deus, pelos louvores, pela palavra. Ó Deus, por estarmos, meu Pai, te adorando, Jesus, através das redes sociais. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor visite as famílias, ó Deus, aqueles que vão ouvir, que vão assistir, que o Senhor visite os lares, meu Pai, que o Senhor entre com providência, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, com o impossível, Senhor. Nós sabemos que estamos passando por um momento de luta, por um momento difícil, e nós queremos interceder pela nossa nação, porque nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle, meu Pai. Tu tens o controle de tudo, e tudo está sobre as tuas mãos e sobre o teu controle, meu Deus. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, abençoa, Senhor, toda a liderança, meu Deus, os pastores, ó Deus, os líderes, ó Deus,
eu te peço, meu Pai, visita esta nação, visita esse estado, Jesus. Ó Deus, com milagre, com cura, Senhor. Ó Deus, surpreende a medicina, meu Pai, porque Tu és o médico dos médicos. Visita, meu Pai, os leitos de UTIs, os hospitais, os profissionais, meu Pai, que estão envolvidos nesta causa. Ó Senhor, dá sabedoria ao homem, meu Pai. Intervém, Jesus, nesta situação. Ó Deus, que este vírus, meu Pai, ele venha a ser exterminado pelo poder que há no Teu nome, Jesus, pelo poder que há no Teu sangue, meu Pai. Entra com milagre, Jesus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós cremos, meu Pai, no Teu poder, nós cremos, meu Pai, na Tua intervenção, Senhor, e nós oramos na certeza que o Senhor será glorificado, meu Pai. Continua conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados, nós temos ouvido esta palavra maravilhosa que veio ao nosso encontro nesta programação, e uma palavra muito importante que falou fortemente conosco, né? Que nós viemos buscar ao Senhor, porque sabemos aquilo que não está no nosso alcance, Ele pode fazer através do nosso clamor, do nosso pedido. Então vamos estar nesta oração, neste propósito, orando e buscando o nome do Senhor, porque Ele está sempre pronto para atender a nossa petição, o nosso clamor. Jamais Ele abandonou, né? Jamais Ele abandonou o ser humano, Ele sempre procurou estar protegendo, guardando. Então basta nós clamar e acreditar com fé que Ele está nos socorrendo. Amém, meus amados? E neste momento aqui eu quero agradecer a todos que participaram, né, desta live, que vieram aqui para participar, né, nos louvores, também nesta palavra, a qual o diácono irmão Elvis tem trazido para nós. E eu quero aqui agradecer, né, o presbítero irmão José, a qual esteve aqui com a sua acordeon, louvando o nome do Senhor, junto com ele o auxiliar irmão Evair, com o seu violão. Então, muito obrigado, meus amados, Deus que abençoe, dando saúde e graça para vocês continuar fazendo a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo. Também eu quero aqui agradecer a jovem Rayane, que também veio aqui, né, fez a sua parte, a sua cooperação, trazendo aí o seu instrumento, louvando o Senhor, né? Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento. Também o diácono irmão Elvis, a sua esposa, a irmã Micarla, a qual a irmã Micarla também louvou o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus que abençoe poderosamente as vossas vidas. Também o Jailson, que está encarregado aí, está sendo aí o nosso sonoplasta, né? Que está aí ajudando-nos, filmando, para realizar esta live. Então, muito obrigado, Deus que abençoe a todos, ficam com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.